Gente, sejam bem-vindos aí, tá? A continuidade de um mapeamento novo na dinâmica do RE, que a gente, por enquanto, está chamando ele de mapeamento contextual, mapeamento de oportunidades, né? Que ele não é o mapeamento básico do RE, nem o mapeamento crítico, mas ele é um mapeamento para quando um projeto, como, por exemplo, o Florestas Ponto Social, né? Do Gustavo Gonçalves, está diante de uma oportunidade de literalmente fazer parte de um ecossistema, de um blockchain camada um, né, como que é a Stella, né? E a ideia toda é a gente aproveitar que esse movimento já está sendo feito através do próprio Gustavo, que se transformou em embaixador, né, da Stella aqui no Brasil, e a gente mapear literalmente, né, as coordenadas, né, dos desafios, necessidades, né, demandas e o atual momento, né, que se encontra o projeto Florestas Ponto Social. Então, a gente está partindo. Hoje é o terceiro SINCAP de exploração que a gente está fazendo, de coworking, né, de trabalho junto. Nós já, nós já estamos ainda, obviamente, explorando o Florestas Ponto Social. Semana passada, nós vamos fazer a memória junto com o Gustavo. A gente explorou o Vale do Carbono. Tá? Foi interessante explorar o Vale do Carbono e necessário, porque tem uma relação intrínseca, né, com o Florestas Ponto Social. E foi muito interessante a exploração, descobriu várias coisas interessantes. A gente vai dar uma olhada nisso daqui a pouquinho. E hoje nós vamos dar continuidade a isso, tá? Vamos dar continuidade a essa exploração, correto? Antes que alguém pergunte por que nós estamos fazendo isso, como eu falei do início, se trata de aproveitar a oportunidade que, mais uma vez, o Gustavo Gonçalves se tornou embaixador, né, desse blockchain camada um chamado Stella, aqui no Brasil, de estar conseguindo acessar recursos, né, através dos programas de investimento que eles têm. Então, é uma oportunidade da gente entender a quanto se encontra o projeto, né? Entender quais são as suas demandas, desafios, necessidades, etc., conforme eu falei ainda há pouco. E, e com certeza, como a gente está fazendo isso de forma aberta, né, as outras pessoas e projetos já vão ter oportunidade de se espelhar minimamente, né, para poder parear. Tipo da dinâmica do Rerê. Né? Ao mesmo tempo, a gente vai conseguir entender qual é a área de superfície de contato, né, que o projeto tem com a Estela, para além do que o Gustavo já visualizou. Né? Então, é esse o trabalho, né, o tipo de mapeamento que nós estamos fazendo aqui, tá, para a gente entender de que forma a gente pode ampliar, né, a superfície de contato do Florestas Ponto Social junto ao ecossistema da Estela. Né? E, claro, tudo isso através das lentes paradigmáticas do RE, correto? Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo aqui, para vocês entenderem. E uma vez esse trabalho feito, ele vai abrir oportunidade para que, obviamente, outros projetos, outras pessoas e projetos da ecologia, né, de pessoas, projetos e de interfaces ecossistemas de rede possam ter a mesma oportunidade que o Gustavo está tendo. Tá? Então, não deixa de ser uma espécie de blueprint, né? embora embora não seja bem um blueprint Web3 gerativo, mas não deixa de ser uma espécie de blueprint que vai servir de referência para que outros projetos possam fazer um caminho similar, certo? Então, dito isso, estou chegando bem aqui, tá? Dia bastante quente aqui no Rio de Janeiro. Tive mais cedo hoje o segundo encontro, tá? Com uma DAO de investidores de impacto norte-americana lá da Califórnia, que atua na Europa, África e Ásia e está chegando no Brasil. Eu falei dela, não sei se vocês lembram, em janeiro passado, eu falei dela que a gente estava fazendo uma aproximação. Eu montei uma apresentação de como o RE pode ser o protocolo, né, que vai estar introduzindo o trabalho da LightDAO, né, aqui no Brasil. Foi bacana, tá? Já demos mais um passinho, mas tem vários mais passos para dar. Eu vou fazer uma postagem mais cedo
ali no canal Terceira Interfaces, né, do Telegram do Herrera, onde vocês vão ter acesso ao material que eu montei em inglês, né, de como essa interface pode acontecer na prática, né? Então vai estar lá disponível, vocês podem dar uma olhada. Então, pô, estou super entusiasmado porque eles curtiram a proposta, a gente vai dar mais alguns passinhos. E se tudo der certo, a gente vai ter aí uma DAO com mais de 3 mil investidores de impacto espalhados pelo mundo, caçando projetos de impacto para investir. Vou falar de novo. Caçando projetos de impacto para investir. Tá? Ou seja, isso independentemente de tudo que nós já estamos envolvidos, certo? Isso independentemente de tudo que nós estamos envolvendo. Então, é isso. Eu ainda não estou fazendo estardalhaço disso, estou só comentando aqui e ali, um sim que o outro, porque é um trabalho de passinho, tá? Aos pouquinhos, eles são grandes, eles não são pequenos. Como eu falei, são mais de quase 3 mil investidores de impacto, não sei quantas startups, mas este que vos fala veio recomendado através de um amigo meu, que é um francês radicado agora lá em Madagascar, né? Na Tanzânia, na África, no qual fiz um trabalho com ele muito forte. O Braz deve lembrar da Utopia, aqui no Brasil, né? E ele indicou, e eles vão fazer um trabalho com a Trifold, que é um projeto, né, que está gerando uma nova infraestrutura de internet a partir lá da África. Depois de um dia a gente vai falar sobre isso. E tem tudo para dar certo, vamos ver. Tá? Então, estamos indo no passo a passozinho, tá? Passinho de formiga. A gente chega lá. Tá? Então, galera, estou chegando bem, feliz, né, de que deu certo esse segundo encontro nosso. E nesse sentido, eu passo aí para. Não sei se você vai poder falar, mas eu vou. Porque ele está num ambiente mais ruidoso, mas eu vou passar para o nosso querido Tiago Agota, que chegou aí, praticamente chegou junto comigo aqui. Fica à vontade, querido. Faça o check-in. Fala pessoal, boa tarde. Chego animado aí com esse trabalho, né, que o Gustavo vem desenvolvendo. Quero conhecer um pouco mais da Estelar e desse ecossistema. Então, estou aqui posto a aprender e compartilhar também energia aí, força para produzir coisas legais junto. Então, chego assim, passo pro braço. Opa, opa, valeu, gratidão, Agota, Tiago. Tiagota, eu chego bem, inspirado, trabalhei muito esses dias, fisicamente falando, mentalmente também, mas não chegou a pirar, mas está tranquilo. E na dinâmica de contribuir no que as minhas energias positivas puderem alcançar. E eu passo para o Gustavo. Pessoal, chegando aqui, né? Ainda um pouquinho impactado de várias e várias coisas que vem acontecendo aí. Parece que é uma sucessão de encaixes, né? Mas estou feliz e estou bem, assim, positivo, né? Sobre tudo que vai ocorrer aqui daqui para frente, né? E é isso, gente. Eu vou passar aqui agora a palavra para o Pablo, né? Ô, galera, de boa, chego bem, choveu, fez sol, deixa eu tirar mais um tanto de capim aqui para começar as hortas, e aí tô aí atento aí, que eu quero conhecer mais dessa lá. Então, beleza, gente. Vamos nessa. Eu vou compartilhar a tela, tá? Para eu e o Gustavo fazermos a memória do que nós exploramos na última vez, tá bom, Gustavo? Então, eu vou aqui compartilhar aqui a tela. Quando abrir, vocês me falam, por favor.
Tudo certo. Beleza. Então, gente, mais uma vez, né? É sempre bom falar. O que nós estamos fazendo aqui não é a dinâmica de mapeamento básico, tampouco crítico, white hat, chapéu branco, que a gente vem fazendo com inúmeros projetos. Tá? E agora vão ter mais projetos ainda que nós vamos. Né, vai ter uma leva aí de mais 5 projetos que nós vamos startar o mapeamento básico do white hat, né? Agora no mês de março. Dentre os quais o da Ecozona Autônoma, né? O SAPOS, o Pablo, né? A OCA Terra Viva Local com o Braz, vários outros. E o jogo da agroecologia com a Tainá e outros projetos. Tá? A gente vai estar dando vida, finalmente chegou o momento de fazer o mapeamento básico, o white hat desses projetos. Né? Esse aqui, mais uma vez, como eu falei no início, é um mapeamento contextual para a gente pegar o cheiro, como se diz na Bahia, né? Do Florestas Ponto Social, entender a sua proposta de valor, o seu modus operandi, gerandi, enfim, a sua forma de atuação, né? Para a gente poder mapear, basicamente, suas demandas, desafios e necessidades atuais. Correto? Até para que, quando nós formos olhar para a Estelar e olhar especificamente para a oportunidade que o Gustavo está olhando, da onde tem um recurso lá que eles disponibilizam para investir de forma semente, né? Investimento semente em projetos nascentes, a gente veja o quanto o Florestas Fundo Social está preparado, o que ele precisa, né? Ser mais cocriado, vamos dizer assim, para ele ficar um pouco mais robusto, ter um pouco mais de fio terra, para a gente poder garantir que esse recurso, né, esse investimento, vai estar sendo disponibilizado. Certo? Então, esse é o trabalho. Mas claro que nós vamos fazer isso, ainda não estamos, mas vamos fazer através das lentes paradigmáticas do Rerê. A gente ainda vai chegar lá, não chegamos. Então, nesse sentido, semana passada quem fez a memória foi praticamente eu, né? Eu vou fazer de novo, porque assim a gente. Eu vou pedir para o Gustavo só complementar uma coisa ou outra, que ele acha que é interessante. A gente vai mais rápido e a gente já bota a mão na massa da onde a gente parou, certo? Então, galera, basicamente a gente já falou da proposta de valor, tá? Vocês estão vendo aí, eu vou aproximar um pouquinho mais aqui. Então, por exemplo, quando eu perguntei qual é a proposta de valor numa frase, né, Gustavo? Da Florestas Ponto Social, e ele botou solucionar dores do ambiente. Aí eu perguntei para ele quais são essas dores, né? A dor 1, acesso tecnológico. Dor 2, educação ambiental. Dor 3, empreendedorismo ambiental. Dor 4, serviços ambientais. Então, isso aqui, na concepção do Gustavo, é a essência da proposta de valor, do solucionar de dores da floresta social, né? Dores do ambiente da floresta social, floresta ponto social. Enfim, é isso. Aí, no que a gente fez isso, eu fui para baixo. Perguntei, vem cá, como é que vem sendo o modo de atuação para materializar essa proposta de valor, certo? Pergunta é essa. Qual vem sendo o modo de atuação, ou qual foi o modo de atuação para materializar, tá, essa proposta de valor? Isso aqui em cima que a gente acabou de colocar. E ele falou, olha, no primeiro momento eu fiz uma modelagem de negócios. Essa modelagem de negócios, ela teve as seguintes questões, tá? Ela foi uma modelagem que ele passou por aqui embaixo, ó, ele passou por um primeiro momento, foi 2 momentos, né? Um momento de fazer uma pesquisa, né? Um levantamento junto à rede de contatos que ele tem, para ele próprio entender se o Florestas Ponto Social seria um negócio para consumidores, lá na ponta, ou um negócio para empresas, né? Ou seja, em inglês, B2C, né? Business to Consumer, e B2B, Business to Business. Então, e aí ele fez a resposta nesse sentido, tá? Ela veio depois de realizadas os processos das entrevistas e mentoria. A mentoria ele fez com um amigo em São Paulo, né? E esse amigo aqui está aqui embaixo.
Então, você tem basicamente dois processos. As entrevistas realizadas informalmente com perguntas pré-estruturadas, junto à lista de empresários do network do Gustavo Gonçalves, no regime de vai e volta durante 4 meses. E, no segundo momento, uma mentoria de contextualização, né, realizado com o Johnson, virtualmente durante 1 ano, 1 mês e meio. Tá? Então, é isso. Então, foi basicamente que eu mapeei aqui junto com o Gustavo. Tá? E aqui, a resposta... E aí, quando ficou claro para ele que estava... Para o Gustavo Gonçalves, né, que se tratava de uma dinâmica negócio para negócio, business to business, né? Eu perguntei para ele qual é o seu entendimento, qual é o seu conceito de business to business, né? O que você entende de um modelo de negócio para negócio? O entendimento dele foi esse aqui: toda e qualquer prestação de serviço entre negócios. Ou seja, é um entendimento genérico que o Gustavo Gonçalves tem, né? De uma modelagem B2B, né? Negócio para negócio. E aí, eu pedi para ele um exemplo de B2B genérico, né? E ele botou aqui o amplo naipe de serviços terceirizados e quarteirizados, onde, para ele, a questão jurídica é um fator crítico, né? De um B2B. Alô? Pode ser que eu já te mutei, Braz. Então, e aí o que acontece? E aí você teve aqui, eu perguntei para ele, né? O que seria, então, o B2B para o Florestas Ponto Social? E aí a gente conversou e falou assim, olha, pode ser tanto para o varejo de pequeno, médias empresas, serviços e corporativo, né? Ele preferiu dar um exemplo, o exemplo de uma pequena editora, né? Por exemplo, a editora, como é que a editora podia trabalhar com Florestas Ponto Social? A editora pegaria uma edição de um livro ou de um tipo de gênero de livros, né, ligados ou não ao ambiente, seja lá o que fosse, né, e a gente imprimiria, digamos assim, iria combinar com eles, né, uma espécie de QR Code, um código, né, no próprio livro, né, seja na capa dura, seja na capa mole, seja onde fosse esse código, tá? Ou podia vir, não precisava ser num livro, pode ser também, de repente, sabe aqueles negocinhos de você, quando você lê e você bota para... você está lendo um livro, né? Como é que é o nome? Oi? Marca a página. Isso. Podia ser um negocinho desse, né? Onde o leitor-cliente, né, da editora tem a oportunidade não apenas de disseminar a cultura do plantio de árvores, como também se torna o proprietário da mesma, no caso de duas espécies diferentes, mogno africano senegalês e espécies nativas do sertão, né? Porque é o que ele tem em mãos para fazer esse trabalho, tá? Então, ou seja, a pessoa iria ler aquele código e ia cair numa página, certo? Ia cair numa página onde ela tem a oportunidade de estar digamos assim, investindo nesse projeto de reflorestamento, tá? Que, no caso, usando, né, o mogno africano senegalês ou espécies nativas do sertão. E aí eu perguntei para ela, para o Gustavo, né? Com isso, a pequena editora, o que a pequena editora passa né, a ser atuando junto com a Florestas Ponto Social? Ela passa a ser um beneficiário ambiental, ou seja, ela passa a gerar beneficiamento ambiental através dos seus produtos que são livres, certo? Junto a quem compra, né? Aos clientes, né? A quem compra. E assim começa a fazer parte da criação de um mercado secundário ligado às finanças descentralizadas. O Gustavo entende que num segundo momento, não no primeiro momento, mas num segundo momento, na medida em que o cara adquire essa árvore, essa muda que vai ser plantada, né? Seja essa muda, tá? O mogno africano senegalês ou espécies nativas do sertão, né? Ele se torna proprietário dessa árvore, assim, no sentido de que ele pode acompanhar, né? De como é que essa árvore está sendo desenvolvida, tratar, mas ele também pode comercializar, né? A titularidade dessa. Mas isso é uma coisa para se pensar um pouco mais à frente. Ele inicialmente pensou em finança descentralizada, né?
mas a gente também pode pensar em finanças gerativas, tá? Mas isso é uma coisa que a gente mais à frente vai estar conversando com ele. E aí eu fiquei, aí a gente na semana passada eu fiquei querendo entender, né, de quem de quem era, se era o Gustavo Gonçalves mesmo, que era o dono, né, dessas mudas de mogno africano senegalês e espécies nativas, aonde que efetivamente esse território se encontra, né? E a gente começou a explorar isso, né? Aí eu perguntei, bem, aí eu perguntei qual é o inventário hoje do projeto, né, do Floresta Ponto Social. Ele falou assim: o projeto possui um viveiro em Novas Russas, Ceará, com a capacidade de produzir 100 mil mudas a cada 3 meses. Ou seja, frutíferas, mogno, ipê nativo, tâmara, um total de 68 espécies. Tá? Aí eu perguntei para ele, esse, esse viveiro em Novas Russas, né, no Ceará, é seu? Eu falei assim, não é meu. Ele é uma espécie de comodato através de uma pessoa muito influente na região chamada Chico Rosa, né, que está atrelado ao Vale do Carbono. Então eu perguntei sobre o Vale do Carbono. O Vale do Carbono nasceu em 2021, junto com Chico Rosa, a partir do entendimento de que estava faltando fomentar uma cultura de colaboração de organização que se alinham com a cultura de um ambientalismo. Aí eu perguntei para ele quais foram os marcos de 2021 para cá que o Vale do Carbono estabeleceu. Ele disse: se conseguiu gerar uma governança totalmente horizontal, transformou a iniciativa em marca, registrada no NPI, visando proteger, né, o conceito da proposta de valor e também de proporcionar segurança jurídica, né? Dava por diante. Aí eu perguntei quais são as principais características dessa governança horizontal do Vale do Carbono. Aí disse o seguinte: todos possuem mesmo peso e poder de voto, no entanto, pode ocorrer delegação de voto. A cultura da votação ocorrer tanto na dimensão operacional logística quanto no tático estratégico. O dia a dia é tocado tanto pela identificação de demandas e desafios que vão surgindo, onde as pessoas se candidatam para resolver as mesmas, mas dependendo de serem balizadas por um processo de votação, sendo que às vezes existe ou não recurso Fiat disponível para ser acessado. Então, isso aqui é um descritivo bem sintético, tá? De como o Vale do Carbono é tocado, né? Com essa governança horizontal, certo? E aí eu perguntei para ele, então, se trata então de um exemplo de muita confiança que se gera com esse tipo de governança. Ou seja, o Gustavo, ele deu um exemplo, eu perguntei para ele, dá um exemplo dessa dinâmica de mútua confiança que vocês fazem, né? Vocês geram com essa governança horizontal do Vale do Carbono, e ele deu um exemplo, que ele fez, né, um contato com um produtor de tâmaras, comprando um quantitativo, no entanto, ele teve a liberdade de propor um sistema de compensação, ou seja, onde o Vale do Carbono disponibiliza uma série de serviços para esta produtora, né, de tâmaras, e o mesmo disponibiliza constantemente as sementes, né, numa dinâmica de compensação, uma mão lavando a outra. Assim, legal. Quer dizer, ele teve a liberdade de propor isso, né? Ele não precisou passar por um processo de votação que todo mundo dizia, não, agora você pode fazer, né? Então, é uma dinâmica que eles conseguem gerar de muita confiança. Eu achei esse aspecto muito importante, tá, gente? Foi por isso que nós mapeamos na semana passada aqui, correto? Aí, por fim, no que diz respeito à custódia do inventário, né? Ele falou, eu perguntei qual é o espaço da custódia. É um total de 100 hectares em área Ararenda, no Ceará. Né? Tanto o viveiro quanto o espaço de custódia é propriedade do Chico Rosa, foi quem implantou o mogno em quase todo o Nordeste, fomentou a cultura de reflorestamento, crédito de carbono para pequenos produtores e precursor do ambientalismo no Ceará. Né? Legal, né? Tem uma figura assim. E aí eu perguntei, mas qual é a caracterização desse espaço de custódia? O projeto é quase dono, pois dentro da condicional de contrato, o projeto é responsável por consumir os serviços e produtos do Vale do Carbono, né, que é esse coletivo de pessoas e projetos. Então, gente, foi o que a gente mapeou na última vez, fiz aqui rapidinho a memória, para vocês verem onde nós paramos, tá? Aí eu vou abrir um espaço aí para o Gustavo, se ele quiser complementar uma coisa ou outra que eu tenha esquecido de falar. Com vontade aí, querido. Não, tudo tranquilo. Tá bonito. Vamos Tá. que vamos. Não tem nada a adicionar, não. Beleza. Então, beleza. Aí eu vou abrir rapidinho, só para a gente ouvir as pessoas aqui.
e dando boas-vindas aí ao Gustavo Cavalcante, que chegou com a gente. Tá? Se dessa memória que eu acabei de fazer junto com todos nós aqui, se ficou alguma coisa que gerou uma dúvida, alguma pergunta que deseja fazer, né? É, Fica à vontade aí para se manifestar, porque nós vamos continuar o mapeamento aqui, senão a gente continua o mapeamento. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Fica à vontade. Então, gente, vamos lá então. Braz, pode falar, Braz. Eu quero fazer uma pergunta a respeito da produção. Essa produção, ela estende às demais regiões, micro-regiões ou macro-regiões do Brasil ou não? Sim, desculpa já indo respondendo, né? Pode sim, tá? O que a gente chama de terceirização, quarteirização, né? Da situação toda, mas aí a gente precisa ajustar a questão de custódia, né? Porque, querendo ou não, essas árvores, juridicamente falando, a gente vai ter que dar conta. Então, assim, quem abraçar o projeto, seja como vamos dizer assim, um plantador, né? Vamos dar logo o nome aos bois, ele tem que se responsabilizar juridicamente, pelo menos pela manutenção, né? A manutenção daquilo ali. Então, assim, isso é muito importante, entendeu? A gente tem que seguir esse rito, porque, digamos assim, como tem um lado totalmente B2B, fora o lado da comunidade, tá? Fora o lado da comunidade, a gente tem que comprovar diretamente e constantemente para as empresas que abraçarem o projeto que aqueles recursos, né, que foram materializados, que estão sendo empregados, até na mão de parceiros, está sendo bem guardado. Então, assim, a gente vai ter que seguir um rito jurídico, né, como mencionado já anteriormente, né, de contrato, que know your customer, um negócio mais, um due diligence, possivelmente, tá? Para eu poder adequar isso ao que as empresas desejam, porque o que acontece, conforme a gente vai registrando tudo isso em blockchain, e mais uma vez, eu tenho o Florestas, ele trabalha tanto na camada financeira quanto na camada jurídica, certo? Então, assim, a gente vai ter que ter esse acompanhamento. Eu acho que espero ter respondido a pergunta, Braz. Respondeu, mas eu quero complementá-la da seguinte forma: o Florestas vai produzir mudas na região do Nordeste, correto? Então, nos outros estados, existe a possibilidade dessa conexão entre florestas daí com florestas do Centro-Oeste, do Amazonas? Como é que isso funciona? Isso é possível? Possível, totalmente possível. Como eu disse, tudo é questão da gente ajustar a questão do jurídico, né? Questão jurídica, né? De seguranças, né? Porque, querendo ou não, quem vai custear, quem paga a conta são as empresas, né? Nesse primeiro momento, né? Então, a gente tem que só tomar os cuidados principais. Então, assim, eu quero plantar, sei lá, espécies nativas aqui no no Cerrado, ou uma pessoa quer montar um viveiro de nativa no Amazonas, um exemplo. Então, assim, a gente tem que ajustar tudo isso, porque o que acontece? A gente tem que manter o máximo de transparência para não haver um encadeamento jurídico, uma corresponsabilidade por falta de execução, mau uso de recurso e outras coisas mais. Eu não tô, eu estou falando isso porque é isso que vão exigir de mim. Tá entendendo? Vão chegar e vai dizer, beleza, como é que tu vai comprovar isso aí, cara? Eu vou botar grana aí para tu, tu vai plantar, eu vou fazer a propaganda, e aí? E esses terceiros aí que estão agindo, como é que é? E esses caras vão botar nossa logomarca também, como é que vai ser? Entende? Então, a gente tem que ajustar a coisa, né? Que a questão jurídica não passa só da questão da custódia, né? Da materializada, mas também uso de marca,
marketing conjunto, tem todo um atrelamento jurídico aí que tem que ser bem pensado. E aquela coisa, muito projeto não pensa nisso porque acaba tendo problemas no futuro. Eu estou falando isso aqui de Brasil. Lá fora, a maioria dos projetos blockchain já vem pensando com um forte fator jurídico, entendeu? Mas a gente pode fazer tudo que quiser, desde que a gente mantenha tudo dentro da lei. Ô, Obrigado. Gustavo, então vai precisar do registro do viveiro, essas coisas assim, é vocês que agilizam ou a gente tem que agilizar? Cara, a gente tem profissional aqui que pode ajudar. Vamos dizer que tu quer botar o teu viveiro e tal. Eu tenho engenheiros agrônomos aqui, que é engenheiro florestal, pessoas que podem ajudar, cara. É parceria, tem que se ajudar, entendeu? É como É tu- outra coisa é tipo, a gente, vamos supor, se vem para Bahia, aqui para a Costa do Cacau, a gente vai produzir a muda e depois fazer o plantio? depende, vai tudo da questão da metodologia. Aqui a gente não faz o plantio direto, a gente faz uma rustificação primeiro, né? Por exemplo, do Mogni e da Câmara. A gente está fazendo a rustificação primeiro, ele sai do viveiro, vai para um espaço de rustificação, de desenvolvimento, onde a É, gente faz toda a de- de- fertirrigação, e depois que vai para o de- espaço de plantio, tá? deixa eu fazer uma breve interjeição aqui, queridos. A gente vai estar mapeando agora a logística e os artefatos. Ou seja, a gente vai mapear o passo a passo de todas essas perguntas que estão fazendo, tá? Eu acho que vai ficar melhor. O que vocês acham? Em vez de a gente continuar aqui na troca aqui. Pode crer. Então, é só porque, tipo assim, eu perguntei com relação ao que já estava exposto, né? Mas a gente hoje vai explorar a logística, né? Vamos mapear a logística inteira, né? De como ela pode acontecer, está acontecendo, o que seja. E depois, se der tempo, a gente vai dar uma olhada nos artefatos existentes, sendo cocriados e desejados, tá? Então, hoje, basicamente, nós vamos estar concentrados nisso aqui, tá? Vini, rapidinho, antes de você continuar, acho que um pouco isso o Pablo começou a puxar, mas talvez é, eu estou com uma dúvida diferente, mas na mesma linha. Seria como? Eu ainda não entendi, estou tentando ligar os pontos. A comunidade como um todo, né, está se beneficiando de cada etapa do processo, né? Então, talvez a nossa exploração a seguir. O fato assim, fazendo de e descendo camada por camada, né? Todo o processo de pensar em cada interagente. Um pouco isso que o Pablo começou a puxar. Eu poderia fazer de novo a pergunta que deu um corte aqui. Alô, alô? Poderia falar É, novamente, é porque cortou para mim. Aí eu não entendi. Thiago, faz de novo a pergunta, porque ficou cortado para ele. Foi mal, pessoal, tava aqui me batendo com o Zoom. Eu tô no celular, né? Aí fiquei meio perdido, mas deu certo. Então, um pouco assim, Gustavo. Em cada etapa do processo, como cada interagente se beneficia do que está sendo construído na íntegra. Saca, assim? Tanto, claro, assim, acho que a comunidade do Vale do Carbono, né, você falou que tem várias pessoas e projetos já envolvidos, aí seria muito legal, eu acho, assim, entender um pouco melhor, né, dessas pessoas, desses projetos, entender como cada um está interagindo na e se beneficiando, né, também, assim, nesse todo, que vai um pouco nessa linha de que o Pablo puxou, como, por exemplo, os agricultores, né, como foi citado assim, poderiam produzir e facilitar a questão jurídica também, ou você falou que caso a caso, né, dá para agir de diferentes formas.
Eu queria entender um pouco essas formas que estão rolando, né? Quais as camadas que o projeto já está consolidado, né? E como é que os interagentes estão atuando mesmo. Não sei se ficou Bom, eu entendo entendido. mais ou menos. Vamos lá. O que é que acontece assim? O Floresta Público Social ele não é feito só para passar nota, tá? Então, assim, dentro dessa questão de passar nota, a gente reverte sempre em ações de distribuição de mudas para pequenos agricultores, né? Porque parte do esforço de usar o mogno africano e a tâmara é justamente para trazer a cultura de reflorestamento comercial, tá? E deixar de agir em cima da nativa, porque o que acontece aqui no Nordeste, no sertão cearense, a mata nativa ainda é muito usada como fonte de renda, tá? Então, acaba que por exemplo, para o uso da pecuária, o uso de estacas, tudinho, se vai na mata nativa. Lógico que existe, em alguns casos, acompanhamento das secretarias de meio ambiente, dos órgãos de fiscalização, mas grande maioria não ocorre. Existe também incêndios, né? Incêndios que são feitos até de forma, digamos assim, amadora, né? Outros são profissionais, porque é para contenção, é feito para, digamos assim, os aceros, né, que chamam aqui digamos assim, para não haver uma grande calamidade, né, que até pouco tempo atrás existiam várias mortes, né, no período do verão, né, por causa das queimadas que ocorrem aqui no sertão, que é muito perigoso, né, por falta de umidade, aquela coisa todinha, né? Então, assim, o mogno africano virou uma vertente econômica. Então, o que acontece? A gente tem vários formatos aqui que vai desde a distribuição simples até a adoção de parcerias, onde a gente entrega a muda para o agricultor e diz assim, olha, a gente está entrando aqui num regime de parceria, sociedade, onde 50% é teu e a gente está cobrindo, o cara não gasta nada com a implantação, e a outra metade é nossa. Então, assim, a gente divide esse bolo e aí, em dado momento, ele faz a colheita e tudo mais. Quer dizer, uma economia que gira realmente. Tá entendendo? Então, assim, muito disso aqui que é feito justamente para poder incorporar mais pessoas. Tá? Em algum momento, esses pequenos agricultores são inseridos no nosso contexto. Em algum momento, seja apenas com uma pessoa que recebeu uma doação, seja um parceiro, ou seja até na questão da gente estar pegando e fomentando o consumo do que ele está produzindo ali dentro. Então, assim, a gente está implantando tâmara também aqui na região, fez distribuição de mais ou menos 600 mudas, pouco ainda, por questões até de falta de recurso e tudo mais. Mas, assim, a Tâmara sendo trabalhada aqui no sertão cearense, ela digamos assim, está tendo bastante sucesso, porque ela além de ser rústica, né, ela se desenvolve muito rápido. Então, o que está acontecendo? Em breve, nos próximos 2, 3, 4 anos, a gente vai virar um pequeno polo produtor de tâmaras aqui. Então, isso vai trazer renda. Então, existe todo um contexto, entendeu? Lógico que a gente também dá algumas pequenas palestras, leva o pessoal para a floresta para falar sobre todo o nosso contexto. Existem visitas, né, de escolas de vários municípios que vêm aqui para a nossa floresta visitar e conhecer, né? A gente dá mudas também para o pessoal, né? Mostra como é a coisa toda. Então, existe todo um contexto. Então, assim, lógico que tem mais abertura para a coisa acontecer, desde que a gente siga os ritos jurídicos para a coisa ser acertada, mas até agora tá rolando tudo bem. Não acontece mais porque realmente a gente tá apertado, é tudo no bootstrapping, né? A gente está fazendo investimento próprio, está rodando o próprio negócio, tudo que aconteceu aqui foi com investimento próprio, né? Então é isso. Entendi. Meu, não, me respondeu. Acho que talvez. Eu sempre fico pensando assim, Gustavo, não sei o que você acha, assim, eu sei que o Vini parte um pouco da mesma ideia, mas que quando a gente
interfere com projetos educacionais, isso tem um potencial de emancipação mesmo das pessoas, né, cara? Tipo, às vezes eu vejo muito o trabalhador da terra pela realidade que eu estou inserido aqui, né? Então, às vezes o cara não sabe ler, simplesmente não sabe ler, né? E às vezes, né, um projeto assim, geração de renda pode, né, que se propõe, sei lá, unitário, aberto, horizontal, né, essas coisas que a gente gosta de sonhar, tem não só ligado ao mercado, ao consumo, né? Claro, coisas que são profissionalizantes, como lidar com determinado tipo de cultura, né, para beneficiar, fazer aquela cadeia. Enfim, foi só uma provocação, assim, que talvez a gente possa ir também olhando um Pronto. paralelo, né? Porque eu acho que é algo que tem muito a ver, lidar com a questão educacional no campo, em áreas de extrema natureza. Como é que você ganha dinheiro e preserva? Então, assim, existe realmente um analfabetismo pesado aqui no campo, seja ele no sentido amplo quanto no restrito, tá? Só que, vamos dizer assim, um pequeno agricultor hoje, com sua média de 40 a 60 anos, tem um filho que já está escolarizado, então existe um acompanhamento familiar, entendeu? Então, assim, a família está inserida nesse contexto. Geralmente, se o agricultor ele não tem os meios, né? Os meios, um familiar pode auxiliar. Se isso não ocorre, a gente está auxiliando, então temos paciência, existe conversa, existe espaço para diálogo. Então, assim, é algo que a gente, são barreiras que a gente pode quebrar de forma facilitada, sem complicar muito, sabe? Sem muita firula, chegar e agir em cima diretamente no problema, tá? É mais ou menos isso aí. Podemos, então? Opa! Não, obrigado, Gustavo, mesmo pela abertura, né? Que acho que você contemplou mesmo. Dá para a gente facilitar muitas coisas, né? Eu citei o analfabetismo como exemplo, mas quem, né? E às vezes jovens lidam com informática, desmonta e monta um computador, sei lá, né? A gente pode ir evoluindo esse raciocínio até chegar na Web3. Como é que você junta dinheiro para financiar o seu projeto, né? Como é que também você se emancipa de outras formas, né? Às vezes, claro, vai estar ligado ali a um projeto coletivo, às vezes é um projeto que tem, sim, né, vida mais além do que a gente imagina, sei lá. Só uma provocação mesmo. Mas da hora, obrigado pela abertura. Valeu, Vini. Beleza, tudo isso que vocês estão conversando, a gente vai mapear no detalhe aqui, tá, gente? Então, mas já que vocês sentiram necessidade de ter previamente essa compreensão, e aqui é um fluxo interativo, né? Emergente interativo, então, beleza. Fico feliz que, né, gerou compreensão para todos aqui, né? Então, galera, nós vamos dar uma olhada hoje na logística, tá? E lembrando que a logística que a gente está falando aqui é negócio para negócio. Quer dizer, ela é negócio para negócio, mas ela tem uma pontinha com o consumidor, tá? Na verdade, Gustavo, isso já é uma coisa que nós vamos conversar aqui, mas primeiro vamos mapear isso aqui para a gente ter um entendimento, tá? Uma clareza, certo? Eu não acho que a gente vai conseguir matar tudo isso e depois ir para fazer os artefatos, tá? Eu acho que o artefato vai ficar para a próxima exploração. Vamos começar aqui pela logística. A primeira coisa que eu queria passar para vocês é o seguinte: por acaso, este que vos fala aqui já trabalhou no século passado como consultor terceirizado do Sebrae, quando o Sebrae estava iniciando.
E uma das coisas que a gente aprendeu para você para ser terceirizado no Sebrae nos anos 90, quando estava iniciando, você passava por uma espécie de prova de qualificação, né? Para ver se você dominava minimamente aspectos da administração e vai por diante. E eu estava, na época, eu trabalhava com inteligência de marketing, essas coisas, e eu acabei passando entre a primeira para a segunda leva. E uma das coisas que ficou claro para mim, né, dos outros, do quanto a régua do Sebrae estava muito baixa. Vou falar de novo. Do quanto a régua que eles estavam colocando na prova, né, para você poder fazer parte ali ser um terceirizado do Sebrae para prestar consultoria para PME, né, para pequeno, micro, média empresa, a régua estava muito baixa. Não sei se pelo fato de que tinha um aspecto político envolvido na época, né? Essa foi uma ideia que surgiu no governo anterior ao governo do Fernando Henrique, esqueci o nome agora dele. Porque o Fernando Henrique foi ministro desse cara. Daqui a pouco eu me lembro o nome do presidente. Então, foi uma ideia que surgiu nesse governo, que foi depois da tragédia do Collor, né, do confisco do Collor, e, e havia uma necessidade de provar de que o governo tinha aderência, né, com a sociedade, né, e de que o governo podia prover soluções, né, para o empreendedorismo aqui do Brasil, né? E eu acho que a régua deles foram muito baixa mesmo. Eu digo muito baixa porque eu via os outros consultores que estavam trabalhando comigo no Rio de Janeiro, na região leste fluminense, também tive experiência em São Paulo, e o conhecimento deles de administração, de gestão, era quase nenhum. Tanto que o Sebrae ele teve que preparar um material e capacitar os consultores terceirizados, olha que maluquice, para que eles pudessem atuar no campo. Olha o aspecto educacional aí, Thiago, que você está falando, né? Para que eles pudessem atuar como consultores, né? Para a microempresa. Foi muito interessante isso. E eles aproveitaram aqueles consultores que já traziam alguma cultura, algum entendimento, para serem os tutores, né? Tutores, mentores, enfim, ou os capacitadores desses outros consultores. Eu fiquei entre esses que participou do tutoriamento. E uma das coisas que veio à tona, porque eu estou contando essa história toda, é o quanto as pessoas não sabem o que é logística em negócio, né? Assim, é impressionante o analfabetismo. O pessoal não sabe, não tem noção do que é logística, né? E quando eu falo pessoal, eu estou falando de microempresas, tá? Ou de microempreendimentos, ou empreendimentos de sobrevivência, né? Não estou falando de média empresas, né? Falando, até mesmo, às vezes, você pega empresas familiares de médio porte que não têm uma noção clara de logística, né? E aqui eu só botei a parte mais essencial da logística para a gente poder trabalhar, tá bom? Que como eu sei que é um projeto novo, né? Novinho, fresquinho, no sentido de que ele está nascendo, não dá para ser muito exigente. Então, nós vamos trabalhar isso hoje, tá bom? Então, a logística, para qualquer empreendimento, convencionalmente falando, tá? Ela inclui múltiplas dimensões, gente. Não é uma coisa só. E essas dimensões têm que estar integradas, elas têm que conversar entre si, correto? Então, tem, por exemplo, por detrás, uma arquitetura de informação e comunicação para sustentar a logística, né? A gente nem vai olhar isso hoje. A gente vai olhar aqui o aspecto mais básico mesmo, tá? Então, vamos lá. Quando a gente vai falar de logística, a gente vai falar de como vai fazer logística no digital. Se a gente está falando sobre as lentes do Rerê, a gente vai estar falando de camadas cibernéticas, né? Então, como é que a logística no digital tá para acessar as mudas, né, como ativo digital na Web 2? Como é que é no mercado de cripto, no Web 2.5, né, quando a gente vai falar de DeFi? Como é que pode ser na Web 3 DeFi, né, com financiamento gerativo? Então, são 3 casos. Só aqui são 3 casos. Eu tenho certeza que nós vamos falar mais desse primeiro aqui, que é onde o Gustavo já está atuando, né? Ele já tem uma ideia nítida. A gente vai falar de logística físico-presencial, né? Qual é o esforço físico-presencial de transporte de mudas, de alocação, de depósito, sei lá, de local, de guarda, tudo isso a gente vai estar mapeando aqui para a gente entender, né? Como é que toda essa questão vai ser manuseada, como é que ela é manuseada na prática, correto?
Hoje, atualmente. Não importa se hoje, atualmente, é o Gustavo que está fazendo tudo de A a Z, tá? Isso não importa. A gente vai ter que mapear esse físico presencial. Tá? A gente vai ter que dar uma olhada no jurídico contratual. Né? Se a gente está falando disso, vai ter que dar uma olhada qual é a logística jurídica contratual para dar para que essa logística ela não ela possa acontecer de uma forma suave, né? Sem problemas. E aqui, cara, se a gente fosse estudar isso aqui, ia ser uma loucura, para vocês terem uma noção. Tá? Porque a gente pode falar de logística jurídica contratual no nível de município, governo do estado e federal. E aí já tem toda uma categoria de todo tipo de impostos, entendeu? E aí, nesse sentido, é bom entender o quanto o flash social a gente já vai caracterizar como negócio social mesmo. Aí tem um aspecto educativo que o Tiago está falando, né? Porque isso já isenta de uma série de impostos. Mas tudo isso nós vamos mapear. Eu estou dando só uma geral aqui para vocês entenderem como é que nós vamos trabalhar isso. Com relação à muda em si, né? Como é que se dá o acesso? Como é que é feito o plantio? Como é que é feita a manutenção e acompanhamento? Que, no caso, se a gente for trabalhar com Web3 DeFi, vai gerar metadado, né? Que a gente pode estar registrando isso aonde? Aí vai estar registrando isso no NFT dinâmico? Vai estar fazendo isso... Vamos estar registrando todo esse movimento usando Hypersearch, usando Karma Gap. Será que a gente vai ter que usar tudo isso? Será que isso é uma coisa para a gente ver mais para frente ou não? Né? A gente vai ter que entender como é que é essa custódia terceirizada, né? Entender direitinho. E a quarteirizada que vocês estão falando há pouco aqui, né? E o registro de propriedade, já que vai ter um mercado secundário mais à frente para a gente trabalhar. Então, galera, só um geral primeiro, né? Para ver o que a gente está olhando no aspecto negócio para negócio, tá? Business to business. Porque a partir do momento que tiver um contato com as pessoas, lá na ponta, né? Com o consumidor, a gente vai ter algum quê de B2C aí, de negócio para consumidor. Vamos chegar lá. Então, vamos começar aqui, primeiro, Gustavo, querido, pelo digital. O que hoje, o que hoje o Florestas Ponto Social, como projeto, né, tem na Web 2? Né? Aí você pode falar desde uma landing page que você fez, pode falar, eu já fiz um sistema de busca, já fiz o SEO para as pessoas poderem encontrar o Florestas Ponto Social. Você pode falar de tudo, cara. Você pode falar de mailing list, você pode falar de banco de dados integrados numa planilha do Google Doc, enfim. A gente vai ter que mapear tudo que você tem de Web 2 aqui, hoje, tá bom? Então vamos lá. O que hoje o Flash Ponto Social, no que tange a logística digital, tem de Web 2? Vamos lá, né? Hoje na Web 2, especificamente, ele tem tanto a landing page, né? As redes sociais, né? Facebook, Instagram, Você tem a landing page. a landing, a aplicação, né? A aplicação, a página de aplicação. Quais são as mídias sociais que você está presente? Hoje, Twitter, que é o X, né? Twitter, Facebook e Instagram. Eu Tá. ainda não E para trabalhar você só tá presente lá como perfil ou você está atuante nesses perfis? assim, ocasionalmente se faz alguma coisa. Ocasionalmente, é como diz assim, eu não sou muito bom nessa parte, tá? A parte comercial e marketing eu tenho uma falha terrível, porque às vezes passa por bloqueio criativo, às vezes eu até começo a montar uma publicação e não acho legal, entendeu? Então, assim, existe esse problema aí, tá? Mas a gente está presente aí. Tá, então, em termos de Web 2, você tem a landing page, as mídias sociais. Mais alguma coisa? Você A trabalha com aplicação, a SEO, aplicação. SEO, não trabalha com isso, não fez Não, nada disso? não, 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 não. É, e a aplicação? A landing page tá bem organizada no seu, né? E também tem a aplicação, a aplicação Web 2 por enquanto Web 2, né? E depois vai virar Web 2.5 com Web 3. Não, mas espera aí, deixa eu entender isso primeiro. Você já desenvolveu, então você já tem um aspecto de Web 2.5 aí, é isso que está falando? Não, Floresta, é só você resgatar o código. Tem até código. Não, não, não.
Não, não, eu quero entender o seguinte: você já desenvolveu algum contrato inteligente? Já está rodando em algum Não, ainda blockchain? não contrato inteligente não, porque a gente entendeu, assim, eu entendi também que precisava de um grants, né? Eu não queria gerar custos, né? Sim. Além do que eu já tenho. Então, assim, eu preferi manter a aplicação apenas Web 2.0, mas para linkar diretamente com o contrato inteligente é rapidinho. Tá, beleza. Você tem algum chatbot? Porque isso não precisa ser Não, Web3. Você não, tem algum não, chatbot nessa lei? Tem não, nada. não. Isso não foi desenvolvido também. Eu sinto falta e não foi desenvolvido. Tá, beleza, querido. Beleza. Então já mapeamos aqui. Então, em termos de Web 2.5, né, cripto, não tem nada ainda, muito menos Web 3 DeFi, né? Então, beleza. Então já mapeamos aqui o que você tem de Web 2. É, Depois a gente vai conversar sobre que outras coisas, né, seriam interessantes a gente estar desenvolvendo no que tange Web 2, certo? Inclusive VPN, essas coisas. Mas isso tudo a gente vai conversar depois. Mas vamos lá. Agora, no que tange a logística, né, físico-presencial, né? Vamos lá, eu fui lá no marketplace digital dessa pequena editora, tá bom? Não precisa ser na Amazon, pode ser em qualquer lugar. Vi lá um livro, né? Comprei um livro. Esse código, ele já vai, a gente já pode acertar com a editora desse código, já está lá disponível na hora da finalizar a compra e ela recebe tipo um pop-up ou recebe um e-mail com esse código ou tipo assim, você já pensou, tipo assim, qual é o aspecto físico presencial? Tipo assim, porque se a gente for trabalhar no digital, né, isso é uma coisa que a gente não botou ali agora. Se a gente for trabalhar no e-commerce, né, no digital, a gente pode ter esse QR Code, ou algo semelhante, né, já sendo disponibilizado para o comprador do livro, né, no momento da compra. Então, ele já lê o QR Code e ele já fica sabendo que ele tem a opção de comprar uma muda, certo? De investir numa muda, né? Um reflorestamento. Aí, aí o aspecto físico presencial aí não vai se dar nesse primeiro momento, vai se dar no segundo momento, no terceiro momento. Agora, vamos dizer que também tem a questão do livro, né? Tem um virador de página lá, né? A pessoa viu ambos os casos.